Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa dizendo que, desde a publicação da primeira matéria pelo jornal O Estado de São Paulo sobre o caso das joias de aproximadamente 16 milhões de reais que teriam sido doadas pelo governo da Arábia Saudita para a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, que foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que insistimos na culpabilidade do ex-ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, por ter sido um seu auxiliar, integrante da sua comitiva que voltava da Arábia Saudita, que trazia as joias que foram apreendidas. Felizmente, agora o ministro está sendo chamado à colação. Ele foi intimado pela Polícia Federal para prestar depoimento sobre essa trafuagem. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Bom, a Polícia Federal intimou o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor da pasta, Marcos André, no inquérito sobre as joias recebidas pela comitiva brasileira na Arábia Saudita. Os depoimentos estão previstos para esta quinta-feira, hoje, dia 9. O ex-ministro de Jair Bolsonaro e o ex-assessor estavam na viagem e foram os responsáveis por trazer os presentes para o Brasil. Era o assessor quem portava as joias apreendidas e estimadas em 16,5 milhões de reais. A apuração foi aberta pela Polícia Federal a pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino. No ofício ao diretor-geral da APF, Andrei Rodrigues, o ministro afirma que as tentativas de entrada com os artigos de luxo sem declaração ao fisco podem configurar crimes contra a administração pública tipificados no Código Penal. As joias foram apreendidas pela Receita com o Soeiro em outubro de 2021, porque os bens adquiridos no exterior com valor superior a $1.000 precisam ser declarados à Receita. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de São Paulo na última sexta-feira, dia 3 de março. Como o assessor não havia realizado a declaração, o fisco apreendeu as joias e pediu o pagamento do imposto ou reconhecimento da condição dos bens como propriedade da União para liberá-los. Os documentos posteriores à apreensão mostram que o Ministério da Minas e Energia tentou, entre outubro e novembro de 2021, reaver as joias, argumentando que elas seriam analisadas para incorporação ao acervo privado do presidente da República ou acervo público da Presidência da República. Bom, o governo Lula, como já dissemos em outras oportunidades, está fazendo de tudo para evitar que o Congresso Nacional instale a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que reúne deputados federais e senadores, instrumentalizada essa CPI pelo deputado federal cearense André Fernandes, para apurar responsabilidades de pessoas públicas no vandalismo ocorrido em Brasília no dia 8 de janeiro, quando foram depredadas instalações do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, e do Palácio da Justiça, sede do Supremo Tribunal Federal. A preocupação do governo Lula é de que alguns dos integrantes do seu esquema político e governamental sejam responsabilizados por omissão. Aliás, aqui, logo quando aconteceram essas cenas de vandalismo, nós falamos em omissão do governo.
a partir do próprio ministro da Justiça, que tinha informações privilegiadas, porque o governo tem essas informações privilegiadas da sua equipe de inteligência e esperou que o governo de Brasília tomasse providências, quando ele próprio poderia ter tomado essas providências. Pois bem, a preocupação do governo Lula é que alguns dos integrantes do seu governo, como já dissemos, sejam responsabilizados por omissão e que a culpa hoje atribuída, a culpa daquele vandalismo, de motivar aquele vandalismo, que hoje é toda descarregada em cima do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela seja, com a CPMI, ela seja diluída. Todo tipo de pressão o governo Lula está fazendo junto aos parlamentares que assinaram o pedido da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para que eles retirem suas assinaturas. O deputado federal cearense José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, tem a missão de tratar com os deputados, os colegas dele, inclusive condicionando a liberação de emendas parlamentares e de cargos no segundo escalão do governo, para que eles retirem as assinaturas e a CPMI deixe de poder ser instalada. E Stephanie? Olá, Edson, olá, ouvintes e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que o Palácio do Planalto deflagrou uma operação para convencer deputados e senadores a retirar assinaturas do requerimento que pede a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas de 8 de janeiro. A ofensiva inclui ofertas de nomeações para cargos de segundo escalão nos estados, como as diretorias do Banco do Nordeste, além de superintendências da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O governo também pressiona ministros de partido aliados, principalmente do União Brasil, para ajudar na missão Abafa CPI. Há 3 dias, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu manter o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, apesar das acusações contra ele, avisou que exigiria apoio no Congresso Nacional. Na avaliação do Palácio do Planalto, criar uma comissão parlamentar agora atrapalharia votações importantes, como a da nova âncora fiscal e a da reforma tributária. As CPIs que são mobilizadas por quem passou pano nos atos terroristas não são os melhores instrumentos para fazer a apuração, disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Está na coluna política do jornal O Estado de São Paulo, desta quinta-feira, a seguinte nota. Mágoa é o título da nota. Eunício Oliveira, MDB, Ceará, se queixou em reunião da executiva nesta quarta-feira, 8, da liderança do MDB na Câmara, conduzida por Isnaldo Bulhões, MDB Alagoas. Reclamou da falta de espaços para a sigla na Casa e no governo. Termina a nota. Eunício Oliveira, dizemos nós, como os demais deputados cearenses eleitos para o primeiro mandato, Eunício não foi eleito agora para o primeiro mandato. Ele já foi deputado federal e já foi senador. Estava sem mandato depois de ter perdido a disputa pela reeleição ao Senado. Então, volta agora ao Congresso Nacional como deputado federal. Mas
e está como os que foram eleitos pela primeira vez, agora em outubro do ano passado, está sem fazer absolutamente nada até aqui na Câmara dos Deputados. Ele, o Eunício, aqui para os seus aliados cearenses, tem um discurso em que quer mostrar sua pujança no Congresso Nacional, ao ponto de ter admitido a possibilidade de vir a ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados, o que não passou nem por perto, e que tem uma forte liderança política no Planalto. Na verdade, o parlamentar cearense só aparece quando dá os seus almoços e jantares. Ele é rico e muito rico mesmo, tem condições de fazer grandes festas em Brasília. Aí sim ele aparece, como apareceu ultimamente, antes do resultado das eleições de outubro, nos jantares oferecidos ao ou ao candidato e hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O deputado estadual Carmelo Neto, é um dos 2 cearenses, aliás, amanhã, sexta-feira, nós vamos entrevistá-lo mais longamente, tanto aqui no nosso programa na Rádio Assunção, quanto no nosso programa aqui da TV Otimista. O deputado estadual Carmelo Neto é um dos 2 cearenses, mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O outro é o hoje deputado federal André Fernandes. O problema das joias, que seriam um presente para a primeira-dama Michele Bolsonaro, de certa forma, abalou os mais próximos a Bolsonaro, embora eles evitem tratar do assunto. Ontem, na Assembleia Legislativa cearense, o deputado Carmelo Neto falou sobre o seu partido, que é o mesmo de Bolsonaro, o PL. Vamos ouvi-lo. Quero ressaltar também as mulheres que, através do governo do presidente Jair Bolsonaro, ganharam voz e falaram para o Brasil inteiro. Mulheres hoje que estão no Senado Federal e representam muito bem os conservadores deste país. A ex-ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que fez um brilhante trabalho, responsável pela entrega, deputado de Assis, de mais de 400 mil títulos de terra, deputada Silvana. 400 mil títulos de terra, vale ressaltar, 4 vezes mais do que os 8 anos de governo Lula. Então, uma ministra, uma pasta comandada por uma mulher que realmente entregou resultados positivos para o Brasil. Importante para a reforma agrária, para aqueles que sonham com a sua terra. A ministra Tereza Cristina, com certeza, uma mulher valorosa, deixa o seu legado e hoje representa toda essa pauta, essas bandeiras no Senado da República. Quero ressaltar também a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nossa amiga deputada Silvana, Damares Alves, uma mulher batalhadora, guerreira, que tive a oportunidade de conhecer quando eu tinha 13 anos de idade, dei meus primeiros passos na vida pública e lá estava a Damares Alves, assessora do ex-senador, hoje senador novamente, Magno Malta, em Brasília, uma mulher que defende a vida, os princípios conservadores como ninguém, e eu tenho certeza que nesse dia ela merece todas as nossas homenagens deste parlamento. Eu não poderia deixar de falar dessas 2 grandes referências que, através do presidente Bolsonaro, ganharam voz para o Brasil inteiro ouvir e hoje estão no Senado Federal representando essa grande parcela da população. Gostaria também de render minhas homenagens à nossa primeira-dama, eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro, que hoje preside o PL Mulher no nosso país. Primeira-dama que foi a primeira que, em uma posse presidencial, deputada Silvana, você muito bem se recorda, em uma posse presidencial, teve a oportunidade de fala, fez um discurso, a primeira e até agora a única que teve essa oportunidade dada pelo mandatário, o presidente Jair Bolsonaro. Então, um presidente que respeita, que olha para as mulheres e tem, claro, a sua esposa, maior referência de vida, companheira de vida, que durante esses 4 anos de mandato do presidente Bolsonaro, ladeado a ele, compartilharam da missão de servir e ajudar esse país. Nós agora vamos dizer quais as
manchetes que o blog do Edson Silva já publicou e as manchetes que estão nos principais sites dos jornais nacionais. Letícia. Com as atualizações do nosso blog hoje, temos que em evento do Supremo Tribunal Federal, com o título O Olhar Delas, a presidente da Corte, Rosa Weber, salienta que as mulheres são invisibilizadas nas relações de poder. A ministra aproveitou o evento para lembrar, na última quarta-feira, ontem, que completaram 2 meses desde que o tribunal foi palco dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Os envolvidos não lograram o seu intento, porque a nossa democracia restou inabalada e resta inabalável, disse Rosa Weber. Também temos que decreto que restabelece alíquotas de PIS com fins é validado por ministro do Supremo Tribunal Federal. Na decisão de Ricardo Lewandowski, ele afirmou que o decreto editado pelo governo Lula parece cumprir os requisitos constitucionais e que as decisões judiciais conflitantes sobre o tema permitem que o Supremo analise se o ato normativo da gestão de Lula é constitucional, e a liminar foi submetida ao referendo dos demais ministros. 13 das 14 comissões permanentes do Senado Federal elegeram na última quarta-feira seus presidentes. A eleição dos presidentes das comissões marca o início dos trabalhos dos colegiados. A definição de alguns vice-presidentes ainda ficou pendente e deve acontecer nas próximas reuniões. As escolhas dos presidentes geraram protestos de senadores e oposicionistas que consideraram a distribuição injusta. Consulta pública sobre o novo ensino médio é aberta pelo governo federal. O governo vai abrir essa consulta nacional sobre o novo ensino médio. O objetivo é abrir o diálogo com a população para a coleta de dados para a tomada de decisões. Serão realizados seminários, audiências públicas, oficinas de trabalho e pesquisas com estudantes, professores e gestores escolares. E o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, critica a atitude do deputado Nicolas Ferreira por discurso contra as mulheres trans. O plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas merece minha reprimida pública por sua atitude no dia de hoje, que foi ontem. A todos e a todos que se sentiram ofendidos e ofendidas, minha solidariedade, disse Arthur Lira em suas redes sociais. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que o governo Lula oferece cargos no segundo escalão para abafar CPI sobre atos golpistas. O Palácio do Planalto vê comissão parlamentar de inquérito no Congresso agora como um obstáculo a votações importantes, como a da nova âncora fiscal e também da reforma tributária. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete que ministros do Tribunal de Contas da União avaliam pedir a devolução imediata de estojos de joias que ficou com o ex-presidente Bolsonaro. E também temos sobre bloqueio de 120 milhões de reais. O governador do Acre tem bens apreendidos em operação da Polícia Federal contra a lavagem de dinheiro. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos sobre economia. Dilma se reúne com ministros dos BRICS em processo para assumir a presidência do banco. A ex-presidente concluiu rodada de conversas e aguarda a confirmação da sua nomeação. Bom, a Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, depois das homenagens às mulheres no Dia Internacional da Mulher, como registramos, os vereadores fizeram uma sessão ordinária, mas o tema mulher continuou na ordem do dia, tanto que o vereador Danilo Lopes destacou a importância da denominação de bairros da capital cearense. Vamos ouvi-lo. E nesse Dia Internacional da Mulher, nós estamos votando hoje a redação final na mudança do nome de um bairro. O bairro Dendê, que fica próximo ao Itaperi, não é a comunidade Dendê que fica no bairro Edson Queiroz, é o bairro Dendê que fica vizinho ao Itaperi. Por essa confusão, havia necessidade de mudança
E a gente conseguiu, através de audiência pública e de assinaturas, transformar para Raquel de Queiroz. Vereadora Kátia, é o primeiro bairro de Fortaleza que vai homenagear uma figura feminina histórica do nosso estado, a fortalezense Raquel de Queiroz. A gente tem 3 bairros que homenageiam um mito, que é Iracema. A gente tem os bairros que homenageiam as santas, que homenageiam Nossa Senhora, mas nenhum bairro homenageava mulher, vereadora Adriana. 30 homenageavam homens. E a gente está no Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal de Fortaleza, não é o vereador Danilo Lopes somente, iniciativa é dele, mas a gente está fazendo justiça às mulheres na nossa cidade e nós vamos ter agora o bairro Raquel de Queiroz. Muito obrigado. Em Brasília, no fim da tarde de ontem, o presidente Lula fez uma reunião pública com todas as suas ministras para anunciar algumas medidas do governo federal de apoio às mulheres. Vamos ouvir parte do pronunciamento do presidente Lula. Estamos apresentando hoje um pacote de medidas para colocar um fim nessa barbárie. Mas é preciso ir além do combate à intolerável violência física contra as mulheres. Quando aceitamos que as mulheres ganhem menos que o homem no exercício da mesma função, nós estamos perpetuando uma violência histórica contra as mulheres. É importante lembrar que nesse projeto de lei que nós estamos mandando ao Congresso Nacional, tem uma palavra, só uma palavra, que faz a diferença de tudo que já foi escrito sobre trabalho igual entre homens e mulheres exercendo a mesma função. Uma única palavra. E essa mágica palavra chama-se obrigatoriedade de pagar o salário igual. Vai ter muita gente que não vai querer pagar. Mas, para isso, a justiça tem que funcionar para obrigar o empresário que não pagar aquilo que a mulher merece pela sua capacidade de trabalho. Bom, além dessa manifestação do presidente Lula, ontem todos os outros 2 poderes da República fizeram eventos especiais para lembrar o Dia Internacional da Mulher. No Congresso Nacional, capitaneado pelo Senado da República, as homenagens às mulheres ocorreu na parte da manhã. Já à tarde, também no cenário nacional, foi a vez do Supremo Tribunal Federal. Bom, ainda na Câmara Municipal de Fortaleza, ontem, o vereador Jorge Pinheiro mostrou sua preocupação com as consequências das chuvas na capital cearense e reclama. A preocupação não é que chova, não. Ele demonstra querer que chova, como todos nós queremos que chova. A preocupação é com as consequências, as ruas inundadas. Então, ele reclama providência para que o poder público municipal atente para a necessidade de cuidar do escoamento dessas águas. Vamos ouvi-lo. Lembrar o prefeito Sarto e o seu secretariado, principalmente o que diz respeito ao Samuel Dias, infraestrutura, a SCSP, né, que está com o João Pulpo à sua frente, que é a questão da boca de lobo inteligente. Nós sabemos que na quadra chuvosa, um dos principais problemas que causa alagamento em nossa cidade é porque as bocas de lobo ficam entupidas. Evidentemente, nós temos aí uma questão de educação do cidadão que precisa ser feita constantemente. Nós precisamos muito aqui criar políticas públicas que levem o cidadão a amar e cuidar da nossa cidade. Mas enquanto nós estamos fazendo isso, que é um processo cultural,
nós precisamos adotar algumas medidas que durante esse período de quadra chuvosa precisam ser tomadas. E uma delas é a desentupção de boca de lobo. É constante isso na cidade de Fortaleza. E uma das soluções que nós já apresentamos, não somente no formato de indicação, mas que já está no código da cidade, que foi uma emenda de nossa autoria, a boca de lobo inteligente, que é, na verdade, um suporte com a tampa removível para que os trabalhadores que já cuidam da varrição, da limpeza da cidade, pudessem incluir como uma das atribuições a limpeza dessa boca de lobo que é removível. Tem uma tampa, sua tampa, e ela fica, dentro dessa tampa, fica um cesto ali inoxidável, e aí ele vai poder fazer essa limpeza sem maiores dificuldades, porque hoje nós sabemos que a limpeza de uma boca de lobo, você muitas vezes acaba tendo que para desobstruir, quebrar calçadas, etc., quebrar pavimentação. E se nós fizéssemos desta forma, nós evitaríamos, primeiro, uma quebradeira, um gasto com quebradeira, entupção, e se nós adotássemos esse métier aí na limpeza, nós evitaríamos, principalmente nesse período de quadra chuvosa, os alagamentos. Então eu venho aqui pedir, mais uma vez, todo ano eu falo sobre isso, já está na legislação e nós poderíamos aproveitar que já está na legislação e o prefeito Sartre, seu secretariado, já poderia instalar bocas de lobo inteligente em diversos pontos da cidade, principalmente naqueles pontos que são mais críticos e que o alagamento aí acaba sendo uma constante. É algo que pode ser prevenido. Então eu gostaria de propor mais uma vez que neste plano que já está sendo executado aí para evitar os transtornos causados pela quadra chuvosa na cidade de Fortaleza, um deles poderia ser a instalação de boca de lobo inteligente na cidade. Muito bem. Desculpa. Nós falamos aqui nas nossas manchetes da composição das comissões técnicas do Senado e a eleição dos seus dirigentes. Nós temos 3 senadores da República, como todos os outros estados e o Distrito Federal. Cada estado tem 3 senadores e o Distrito Federal também 3, porque o Senado da República representa os estados. Por isso, a igualdade de representação naquela casa do Congresso Nacional. Mas os 3 senadores de hoje do Ceará integram uma composição realmente sofrível. Cid, Augusta Brito e Eduardo Girão. Nós conseguimos o máximo no comando dessas comissões técnicas, mais de uma dezena, conseguimos no máximo uma vice-presidência para Cid Gomes. O Ceará merecia uma representação mais eficiente. Essa história das joias que teriam sido doadas à ex-primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, apreendidas pela alfândega lá no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nós já dissemos e vamos repetir, vai dar muito mais ainda o que falar, até que um outro escândalo, um novo escândalo, surja para que ele saia das manchetes. Infelizmente, é assim no nosso país. Um escândalo abafa o outro, antes mesmo de que ele seja no todo desvendado. Com essa informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã a partir das 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!